Bom, pessoal, esse vídeo hoje, vocês estão vendo aqui um Victorinox Soldier, mas não é um review dele não, tá? Vocês vão achar centenas de reviews desse canivete na internet, com excelente qualidade. A intenção não é essa, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre ele, porque já que está aqui, mas o foco desse vídeo é outro e é bem rapidinho, tá? Esse é um Victorinox Soldier Alox, tá? Uma das vantagens que eu vejo nele é de ter as talas em liga de alumínio, porque dá mais resistência a ele no que tange a torção, tá? A lâmina é uma lâmina diferenciada, ela é um pouco mais espessa, perdão, do que o Victorinox 91 tradicional, né? Ela aqui no ricaço e logo no início, após o ricaço, ela tem cerca de 2,8 milímetros de espessura. No Victorinox 91 milímetros, que eu medi lá embaixo no meu Swiss Champ, é cerca de 2,3 milímetros. Outra coisa, as ferramentas dela, a chave de fenda e o abridor de lata também são mais espessos para aguentar um pouco mais de força no trabalho, né? Salvo engano, é 2,3 eu acho a espessura dessas ferramentas, enquanto no tradicional é cerca de 2 milímetros. São um pouco maiores também, né? Punção dela, a única modificação que eu fiz foi dar uma ligeira afiada nele para ele perfurar melhor e fiz um furinho para facilitar uma costura, mas isso aqui é só um detalhe. Essa lâmina, o grande detalhe interessante dela é que ela é deslocada, ela não é reta. Como eu vou colocar o canivete em pé aqui, vocês vão ver que ela é deslocada para cá. Se você apoia ela numa superfície reta, deixa eu ver, tem. Se você a apoia numa superfície reta, não vai dar, vai. Vocês vão ver que ela se desloca para cima à medida que vai para a ponta, saindo para fora. Tá? Acho que deu para pegar perfeitamente aí. Isso não é um detalhe qualquer não, tá, gente? Essa lâmina, por exemplo, ela tem um distal taper bem acentuado, é progressivo, tá? Ela vai afilando e chega numa ponta bem fina, portanto, a ponta dela nem pensar em cravar em alguma coisa e fazer alavanca, ela quebra. Outra coisa, o desbaste dela é assimétrico. Ela não tem um desbaste, então não é só que ela é empenada, entre aspas, abrindo. O desbaste dela, deixa eu ver se eu me lembro bem, o desbaste dela desse lado aqui, indo para a ponta, é mais acentuado. Ou seja, é uma lâmina excelente para você cascar qualquer coisa. É uma das melhores lâminas que tem, dado o conforto de você fechar a mão nesse canivete. Ele não tem passador de fiel, tá? Exatamente por essa questão dela ser deslocada do centro e subir, e o desbaste, ela é excepcional para cascar, tá? Vocês vão entender por que eu estou mencionando isso. E o paquímetro travado a 1 milímetro, desde aqui do ricaço até mais ou menos, aqui ele entra cerca de 4 milímetros, chega aqui ele entra 5, e aí vai progredindo, 6, 7, 8, 9, até chegar nessa região aqui, o paquímetro entra 10 milímetros na lâmina. Então essa porção da lâmina aqui tem uma habilidade de corte absurda, tá? Cabral, por que você está mencionando esses detalhes? É porque é o foco desse vídeo, na verdade, gente. O foco desse vídeo, é lógico, o canivete faz parte dele, mas não é o canivete em si, tá? É que, sem querer, literalmente sem querer,
eu acabei fazendo um teste com a retenção de fio desse canivete. Eu vou explicar para os amigos. Nas 4 últimas semanas, todo dia que eu vou ao supermercado fazer compra, que é uma vez por semana, eu trago mexerica, várias frutas e tal, e eu tenho visto que trazer a laranja-pera em saco de 10 kg, ela sai a metade do preço com a mesma qualidade. Nessas 4 vezes eu não perdi nenhuma laranja por estar podre ou qualquer coisa assim. E a minha mãe gosta muito de chupar laranja, aquilo que o pessoal fala boca de anjo, né? Você casca a laranja e faz uma boquinha em cone aprofundada, ela gosta de chupar a laranja dessa forma e depois abrir para comer o bagaço, né? Eu, por exemplo, eu não gosto de chupar laranja, eu gosto de comer laranja. Eu como laranja e engomo como se fosse mexerica. Então o que aconteceu, gente? Por dia, esse canivete, eu deixei ele dedicado só para cascar a laranja. Nem para tirar a pectina, aquela parte branca, no meu caso, por exemplo, eu uso ele. Eu estava usando aquele que eu chamo de dragão da Sanremo para fazer isso. Então, só para cascar a laranja, esse canivete está cascando por dia, eu diria que uma média de umas 6 a 8 laranjas, tá? Só cascando, casca fina na maioria delas, eu escolho aquelas mais brilhantes, dá até mais trabalho para cascar, porque se você bobear, você fere a laranja, e para chupar a laranja com a boquinha que o pessoal diz boca de anjo, não dá para você ferir ela embaixo, senão não apertar ela vaza suco ali. E aí, gente, uma coisa inusitada aconteceu. Ontem, eu cascando uma laranja, eu falei assim, eu já estou cascando há dias e tal, deixa eu fazer um teste aqui. Eu mesmo não estava sentindo muita diferença, não. Peguei a chaira de aço lisa, né? Aquelas 2 passadinhas de um lado e de outro, sem pressão nenhuma, igual eu mostro no vídeo de chaira. Nada de apertar a lâmina, nada, eu encosto a lâmina na chaira e corro. E eu tinha parado justamente num terço de uma laranja, começando a cascar. Então eu sabia exatamente como é que a lâmina estava correndo na casca, como é que estava indo. Gente, a diferença, e olha que eventualmente, não estava testando não, mas de vez em quando, para cortar um papel ou alguma coisa, o fio dela tá assim, ó. Não foi mexido, tá, gente? A não ser na passada que eu dei na chaira, já devo ter cortado mais umas 8 ou 12 laranjas, cascado, perdão, tá? Quando eu voltei para cascar o resto da laranja, eu sei, parei por uns 10 segundos, se muito. Gente, o fio estava correndo muito melhor na laranja. Continuava cortando papel, não testei, mas provavelmente estava rapando o cabelo antes, né? Eu devia ter testado antes, mas eu nem imaginava que eu ia fazer um teste. Ou seja, a gente tem a expectativa de que se não cortar nada muito sacrificante, vamos dizer assim, para o fio, ele dura uma eternidade, né? Pois bem, a Victorinox, como os amigos já sabem, é extremamente consistente em manter a dureza de 56 RC para as lâminas dos canivetes. Esse não é uma exceção, ele foi testado e tal, tem o 56. O que eu acho interessante é que o simples fato de cascar laranjas tipo pera, de casca fininha, aquela casca fininha brilhante, não é aquela que tem uma casca mais grossa, que você pode enfiar o canivete que não vai ferir, não. Aquela casca fininha mesmo, então na hora de cascar é mais cuidado, e a casca em si é fina, não sacrifica. No entanto, quantas laranjas eu devo ter cascado? Umas, sei lá, acho que umas 40, alguma coisa assim, tá? Não deve ter sido muito mais do que isso,
porque não foi uma semana inteira, então deve ter sido umas 40 laranjas. Vamos ser mais realistas. Entre 30 e 40 laranjas, sendo o mais provável mais próximo de 40, tá? Foi o suficiente para provocar algum nível de rolamento no fio. Não foi o suficiente para eu falar assim, nossa, a lâmina está cega, ou ver reflexão, que isso não tinha, mas 2 passadinhas numa chaira de aço lisa foi o suficiente para você perceber nitidamente a diferença na ação do fio. Então quer dizer, mesmo um aço de baixo carboneto, tá? Médio, tá? Baixo médio. Baixo vamos considerar abaixo de 4% de carboneto. Eu acredito que o X-cromo 50 ou X-cromo 55 ou 104116, que é basicamente a mesma denominação para esse aço, X-cromo 50 MOV15 ou X-cromo 55 MOV15 ou DIN 104610 ou 104616, tá? 104610 e 104616 não é exatamente a mesma composição, mas é muito próxima, tá? Então o pessoal intercambia um com o outro como sendo a mesma coisa. Mas vamos deixar dessa forma, o aço da Victorinox, da forma que a Victorinox trata e com a dureza que ele tem, para cascar cerca de 40 laranjas tipo pera de casca fininha, ele tem algum nível de rolamento do fio. Cabral, tem desgaste? Gente, olha, algum desgaste deve ter, mas pela reação do fio na chaira, ele voltou num corte. Eu praticamente não tenho mais cabelo, mas rapando o cabelo, tá? Tá rapando o cabelo, aquele tritop de encostar o cabelo pular? Não. Mas ele não foi reafiado, ele foi realinhado com 2 passadas alternadas de um lado e outro na chaira lisa. E vocês veem, cascar laranja, uma coisa trivial, boba, que ninguém falaria que isso tira o fio de um canivete ou de uma lâmina. Pois bem, deu algum nível de rolamento, tanto é que uma simples passadinha rapidamente na chaira mudou um pouco, eu não vou dizer que foi muito, mas foi perceptível no cascar. A lâmina estava correndo muito melhor na casca da laranja, tá? Então normalmente as pessoas chegam e falam assim, eu tenho um canivete tal, pode ser a marca que for, já tem um ano que eu uso, nunca reafiei, eu nunca passei na chaira. Gente, olha, mesmo um canivete com 60, se você não reafiou e não passou na chaira, ou você não corta quase nada, tá? Quase nada, ou você, não sei, você não tem noção do que é um canivete afiado ou uma lâmina afiada. E só aproveitando o ensejo, já que nós estamos falando do desempenho desse canivete, que é excepcional para cascar pelas características físicas da lâmina, tá? Pelas características físicas, o desbaste, o distal taper, o empenamento, entre aspas, dela um pouco para cima. Então quando você vai cascar, a chance dela entrar no que você está cascando é muito menor, porque ela tende a vir para cima. Tá? É uma maravilha, é extremamente confortável na mão, não tem canto vivo, não te machuca, você casca uma quantidade de laranja e nem sente, tá? Mas esse fio rola, mesmo com essa atividade banal, besta. E esse aço, gente, deixa eu deixar uma coisa clara para os amigos. Os amigos normalmente pensam, o aço da Victorinox é macio, entre aspas, e é um aço de carbono médio-baixo. Então eu posso fazer o que eu quiser com esse aço, eu posso fazer alavanca com ele. É aí que está o erro, não pode.
tá? Não é com esse canivete aqui que tem a ponta excessiva. Normalmente os Victorinox têm a ponta mais afilada, eles têm um distal taper. O desse canivete é extremamente acentuado. Mas um canivete Victorinox, gente, ou uma lâmina Victorinox, normalmente a faca ela tem mais flexibilidade por causa da espessura e o tamanho, tá? Então ela aceita um pouco mais. Mas o aço em si, o X-cromo, o X-cromo 50 ou 55 MOV 15, é um aço que tem, por exemplo, um volume de carboneto maior do que o 12C27 das moras, por exemplo. Ué, Cabral, mas ele tem menos carbono. Ele tem menos carbono, mas ele tem mais cromo. A mora tem cerca de 13,5 de cromo. Ele tem 15. Ué, Cabral, mas ele tem menos carbono. Gente, para essa dureza de 56, se for o X-cromo 50, por exemplo, você não usa 0,45 nem 0,46 de carbono dele. Então sobra aí praticamente 0,10 de carbono para reagir e formar carboneto. Então ele forma mais carboneto do que o 12C27, tá? Aí você fala assim, ah, Cabral, mas o 12C27 forma o quê? 6%, 5,5%, 6% de carboneto em volume? Sim, tá? O carboneto é o mesmo desse, é o carboneto de cromo puro. Não tem adição de vanádio, porque inclusive o vanádio que é adicionado nesse canivete, assim como o molibdênio, gente, não é para formar carboneto de cromo enriquecido com vanádio. Os pouquíssimos carbonetos que eles formam nesses elementos são para limitar o tamanho de crescimento do grão, do aço, tá? A função deles é essa, é tornar o tamanho do grão menor. Aí você fala assim, ah, Cabral, então é para ser uma lâmina com muita resistência. Aí é que tá, gente. O 1041-16, ele tem uma característica de formar carbonetos pequenos, tá? Tão pequenos quanto o 12C27? Não, são maiores. Até significativamente maiores. O problema não é esse. O problema é que esse aço, ele gosta de formar agregados de carboneto. Então você tem vários carbonetos menores, mas às vezes você tem um agregamento de carbonetos que forma carbonetos que são na média maiores que os próprios carbonetos do 440C, por exemplo, que em média são 25 microns. Às vezes você tem aquele monte de carbonetozinho e um blocão lá de 25, 30 microns de carboneto, que eles se agregam. Então é um aço que a resistência dele à fratura, mesmo nessa dureza de 56 RC, não é grande não. Para os amigos terem uma ideia, esse aço com 56 de dureza tem uma energia de fratura semelhante a um VG10 com 59,60 de dureza. Tá? Então, aposto que muita gente tem a ideia de que esse aço é muito mais resistente à fratura do que um VG10. Não é não, tá? Fiquem ligados nisso. Isso talvez sirva como uma abertura de olhos para os amigos em relação ao que podem ou não fazer com seus canivetes Victorinox, tá? Não é que a lâmina não deforme antes de fraturar, ela vai sofrer uma ligeira fratura. Inclusive vocês vão conseguir às vezes empenar ou entortar um pouco uma lâmina de um Victorinox, mas não é um canivete para você usar a lâmina muito como alavanca, não, porque a energia de fratura dele é relativamente bem baixa, tá? Então esse vídeo, além desse detalhe do pequeno rolamento de fio com uma tarefa boba, tá? Mas acontece, e aí a chaira lisa traz um benefício enorme. Cabral, posso usar uma chaira diamantada, uma chaira cerâmica? Pode, mas não tem necessidade, tá? O grande problema dele, de degradação do fio, para esses tipos de tarefa, não será o desgaste, será o rolamento.
a deformação plástica transitória, ou seja, aquela que você consegue voltar, ou seja, você consegue realinhar o fio. Então a chaira lisa funciona perfeitamente bem para esses canivetes. Então você começou a usar numa tarefa, está cortando peixes, está cortando frutas e tal, todo dia? Óbvio que não. Gente, eu cortei essas 40 laranjas provavelmente ao longo de uns 5 dias. Não cortei mais nada com ele, literalmente. Ele estava dedicado somente a cascar a laranja, mais nada, gente. Nem falar que eu cortei uma correspondente, nada, zero. Só cascou laranja, tá? Não cortou maçã, nada. Cascou laranja. Nem pelar a laranja daquela pectina branca dela, ele fez isso. Eu, como já falei, usava o dragão da Sanremo. Então, isso é para vocês saberem aquela expectativa que a gente tem de desempenho, tá, de uma lâmina, versus a realidade do desempenho. Tá? Normalmente a gente tem uma expectativa muito mais alta do que a realidade dos fatos. Tá? Então, é só para mesmo clarear para os amigos esses detalhes. Tá? Ou seja, é uma porcaria? De jeito nenhum. É uma excepcional lâmina, um excepcional canivete. Não tem nada de porcaria. É só um dado da realidade. Se ele tivesse 60, provavelmente 60 de dureza, não digo com esse aço, senão ele ficaria muito mais frágil, ele quebraria com muito mais facilidade. Mas vamos supor que a gente tivesse um 12C27 que é semelhante, ele tem menos carboneto, mas aqui ajuda pouco, com 60 de dureza, o que não é muito difícil não, tá? Talvez algumas lâminas aí alguém dê sorte de conseguir isso, mas a realidade delas é entre 56 e 58 aí. Ele rolaria com mais dificuldade, ou seja, talvez ao invés de 40 laranjas, eu tivesse que cascar 50 ou 60 para ter o mesmo semi-rolamento que eu tive com ele. De novo, a chaira resolveria perfeitamente o problema. Ele voltaria praticamente a 100% do seu poder de corte original. É lógico que existe uma perdazinha aí, porque a gente tem uma pequena... um pequeno desgaste desse aço, tá? Mas como vocês viram aqui rapando o cabelo, ele não está no tri-top, tá? Ele não está fazendo o cabelinho pular, mas ainda está rapando. Isso só tendo realinhado o fio. Então, que esse vídeo sirva de guia para os amigos e para ajustar a expectativa do que a gente pode esperar de lâminas. Tá? Lógico, uma lâmina com maior dureza, uma lâmina com mais carboneto, vai resistir melhor, vai rolar menos, mas continua o fato de que, com exceção de materiais muito abrasivos, como foi o caso do toucinho que eu mostrei, a gordura é abrasiva, a pele é bem abrasiva, o principal fator de rolamento do fio continua sendo o rolamento. Tá? E para isso, a danada da chaira de aço lisa funciona, que é uma maravilha. Tá? Continue se cuidando, que a vacina chegue o mais rápido possível para todos os amigos, todos os familiares e todos os amigos dos amigos, tá? E que a gente possa passar por isso com o mínimo dano possível, porque quem sofre a doença pena, mesmo que não precise de internar. Só o fato de ser uma gripe forte já incomoda. O fato de ter a Covid, mesmo que às vezes a pessoa não tenha sintomas, eventualmente ela pode sentir alguma sequela da Covid, tá? É uma doençazinha chata pra caramba. Então vamos torcer que a vacina chegue o mais rápido possível para todo mundo, tá ok? Um abraço a todos.